Aí, tá pronta? Porque talvez o ponto nem seja se você tá pronta, mas se você acredita. Ou melhor, se você consegue sustentar isso aí dentro de você. Hoje eu quero falar sobre como a insegurança ela nasce na nossa vida, de onde que ela vem, como ela se constrói e por que será que mesmo você sabendo tanto ainda sente que tudo isso não é suficiente. É sobre ser capaz, mas não conseguir sustentar isso internamente, sabe? E para isso, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Oi, gente. O meu nome é Mariane, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é mais um do nosso querido episódio, né, do podcast Tá Pronta, Só Não Acredita. E hoje eu vim numa missão. Eu vou mostrar para vocês na prática como a insegurança ela começou na minha vida. E como que ela pode estar aparecendo aí também na sua vida? O que que tem por trás de tudo isso? O que que eu fiz de fato para mudar tudo isso? Porque antes, né, de ajudar hoje, que é o meu trabalho, ajudar mulheres a se posicionarem, a falarem com segurança, eu fui também essa mulher que travava, que achava que ainda não estava pronta, porque não é sobre só se posicionar, é sobre entender o que que tem por trás dessa dificuldade desse posicionamento. Eu sempre achava, né, que eu não estava pronta, que eu precisava de mais um curso, de mais validação, elogios, mais certeza, para só então eu poder começar com segurança. E talvez você também esteja aí nesse mesmo lugar que eu, sabendo muito, mas não se posicionando, querendo crescer, mas travando na hora de aparecer, esperando se sentir pronta para só então começar a agir. E esse é o ponto, né, que eu sempre trago aqui para vocês. Não é a falta de capacidade. Pessoas competentes também sentem insegurança. O ponto é não conseguir sustentar isso dentro de você. O quanto que você já é capaz de reconhecer isso. E aí, você fica tentando resolver essa insegurança, essa ansiedade, como ela, não sei como você percebe isso dentro de você. Como a gente tenta resolver isso? Buscando mais conhecimento, mais curso, mais preparo, e não é disso que você precisa. Você não precisa de mais um curso, de mais conhecimento, você precisa de mais confiança. E hoje eu quero te mostrar como a gente constrói, como a gente chega lá, como que isso aparece na sua vida e principalmente o que de fato te impede de sair desse lugar. Então, vamos olhar para a minha vida para você conseguir enxergar um pouquinho, né, tudo isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, pessoal, eu já gosto, né, de começar falando que esse assunto, ele não é tão simples quanto parece. Esse tema é profundo. Falar sobre como a insegurança começou na minha vida não é algo muito, não pode ser algo raso. Eu vou tentar resumir aqui alguns pontos, mas eu quero que vocês entendam que esse episódio vai ser um pouquinho mais longo e espero né, que isso seja tudo ok para vocês, que seja prazeroso, que seja algo assim novo, que vocês consigam se identificar com tudo isso, tá? Bom, então eu venho hoje como psicóloga que trata pessoas com dificuldade de se posicionarem, a construir a vida que merecem, a entender o que que de fato existe por trás desse medo, dessa insegurança, da ansiedade, mas eu mesma já vivi isso tudo na pele. Bom, eu acredito que para falar sobre a minha vida, né, sobre a minha história com a insegurança, eu tenho também que falar eu preciso, na verdade, falar primeiro sobre a minha história com a baixa autoestima, que provavelmente foi a precursora, aquela que deu realmente abriu os caminhos ali para a insegurança aparecer na minha vida de fato. Mas calma, eu vou te contar exatamente como tudo isso aconteceu. Então pega seu café, pega a sua água, né, seu chá, seu refrigerante, enfim, e senta aí confortavelmente para você poder me ouvir, né, poder se identificar, poder entender de fato como que isso, se não tratado, impede e causa dores e traumas profundos na nossa vida. Não é isso que eu desejo para você hoje. Então vamos lá? Bom, eu me lembro, pessoal, de quando eu era criança, sempre ser muito elogiada. Eu sempre, né, pelos meus professores, pela minha família. Nossa, a Mariana é tão quietinha, é tão boazinha, parece que não dá trabalho, é tão estudiosa. Eu lembro da minha avó também comentando. Nossa, para meus primos, né, na verdade, pro meu irmão e pro meu primo, que a gente ia passar o final de semana, enfim. E meu irmão, meu primo, sempre ia fazer aquela bagunça, comprava de tudo, enfim. E eu lembro da minha avó também falando: "Nossa, vocês têm que ser igual a Má, olha, não dá trabalho nenhum, sempre tão boazinha", enfim. Ou até a minha mãe, né, como eu coloquei aqui, a minha mãe também, eu lembro de comentários dela falando assim: "Nossa,
Nem precisa ir na reunião da Má, porque só houve comentários positivos, o professor só elogia. Quando que é do meu irmão, que era meu irmão, ele sim, tinha que ir porque os professores sempre pedia que fosse nas reuniões. Então, assim, aquela criança educada, que não dava trabalho, sempre ele fazendo tudo, né, para reter esse, esses bons elogios, digamos assim, né? Bom, tudo muito lindo até aqui, na verdade. Mas será que da onde veio, né? Da onde nasceu? E aqui eu deixo no ar, né? Porque é uma história às vezes um pouco pessoal, mas para vocês entenderem, da onde que será que nasceu essa necessidade de elogios, de receber esses elogios, né? De como que talvez isso moldou, né? Talvez nessa questão de, poxa, eu preciso continuar sendo assim, para realmente conseguir esses elogios, para me se sentir amada. Isso moldou talvez o meu comportamento, fez com que eu continuasse sendo essa menina, né, que recebia todos esses elogios? Não sei, pode ser que sim. Então abro aí para vocês entenderem um pouco por que que a gente tem tais comportamentos? Como que isso molda, né? Da onde isso nasce? Como eu fui crescendo essa pessoa que eu até então era? Bom, então essa foi a minha infância, né? É lógico que também fazia coisas erradas, mas a essência era essa. Então, ir bem na escola, ser obediente, tirar notas boas, performar, né? Na adolescência, que realmente aqui que entra de fato a baixa autoestima. Como vocês já sabem, eu já trouxe, né, para vocês aqui muitas vezes, eu tive um episódio de acne severa. Então, foi um processo muito difícil, eu ouvia muitas críticas, bullying, comentários maldosos. Não preciso citar aqui para vocês, eu acho que vocês já têm, né, noção de como é isso. E o que que eu fiz, né? Como que eu lidei com tudo isso? Imaginem vocês, uma adolescente com muita acne severa, ainda não era como nos dias de hoje, né? Não tinha muito recurso, não tinha muitas orientações. Então, tinha de fato que conviver, eu tive que conviver com aquilo pela minha adolescência, na verdade, quase que inteira, né? Então, isso foi muito difícil para mim. O que que eu fiz? Eu continuei com mais força naquilo que eu já tirava de letra, né? Que era o quê? Focar nos estudos. Só que eu comecei também, além de focar muito nos estudos, eu percebo que eu comecei a me esconder, né, nesses estudos. Eu ficava muito mais reservada, pensava que isso era timidez, né? E isso começou a me prejudicar. De que forma? Porque, literalmente, às vezes, eu me fazia de pequeno. O que que é se fazer de pequena? Poxa, eu sabia, às vezes, sobre um determinado assunto, e eu gostava muito, era muito importante para mim também a questão do estudo. Vocês viram meu histórico. Mas aí, quando eu sabia muito de alguma coisa, eu às vezes não me posicionava, não falava, porque eu não queria chamar a atenção. Eu tinha medo de receber críticas, um comentário maldoso, medo de olharem realmente para mim e falar alguma coisa sobre mim, né? Sobre a acne especificamente. E esse processo, entender esse mecanismo por trás é muito difícil. Vocês vão entender também. Hoje eu tenho essa consciência, mas nem sempre a gente tem, né? E isso é importante também, a gente entender o porquê, da onde que veio toda essa criação. E aí, foi aí então que a insegurança também começou a ganhar espaço, né? A insegurança é o quê? Você tá insegura para executar alguma coisa. Você acha que você não tem preparo suficiente, você precisa de mais estudo. Será que realmente o que eu tô falando vai ser certo? Então, é um mecanismo que foi dando repercussão ali, tendo repercussão também na minha vida. Eu cresci, então, no trabalho, eu queria também ser valorizada, sempre fui também, continuava sendo essa mulher que sempre se dedicava, a profissional, né, que sempre também recebia elogios dos chefes, enfim, mas faltava algo ainda, eu queria mais reconhecimento, eu queria crescimento, eu queria eu mesma me sentir, sabe, segura sobre o que eu fazia. E o que eu não enxergava, né? Porque eu queria esse reconhecimento, mas ele não vinha também. Que muitas vezes eu não enxergava que eu, de fato, também me sabotava. Eu continuava com aquele mesmo padrão, sabe? De saber muito, mas não me posicionava. Então, eu lembro que muitas vezes em reuniões com chefes e tudo mais, eu preferia me esconder do que de fato mostrar que eu sabia. E isso vocês sabem, é, é- faz parte do processo de crescimento, né? A gente precisa. Na verdade, eu lembro até de um comentário de uma pessoa falando assim pra mim, na época eu achei isso um absurdo. Mari, você pinta quadros tão lindos, mas você não os mostra pra ninguém. E aquilo mexeu. Na verdade, ela ouviu um comentário, depois ela falou sobre isso pra mim. Mexeu comigo, porque na minha cabeça quem tem que ver que eu tô fazendo bem, enfim, é o meu chefe, né? Não é eu que tenho que mostrar. Mas eu acho que ela quis dizer sobre essa insegurança no posicionamento, na hora de dar uma opinião, que era o que faltava. Reconhecer, sabe, o que eu fazia e ter segurança em como eu falava sobre esses aspectos, sobre esse assunto também.
Então eu me sabotava, eu continuava ainda com esse mesmo padrão. E isso, pessoal, dói. Você já sentiu a coração assim acelerar, você querer falar, você querer dar uma opinião, mas travar, suar frio e desistir? Você já se calou realmente achando que alguém ia te criticar? Percebe? O mesmo padrão da adolescência, por conta da acne, continuava ali. E spoiler, muito um spoiler, mesmo depois de eu tratar a acne. Porque eu lembro que eu já, com 15 anos, né? Eu lembro até da minha festa de 15 anos, enfim, eu não tinha eu não tinha mais acne, porque eu lembro que eu iniciei o tratamento com Rocutan e sim, amei a experiência, foi muito positiva pra mim. Então, o Rocutan, ele salvou a minha pele, mas as feridas ali emocionais continuavam bem vivas ali dentro de mim, né? Bom, a minha vida continuou, eu me formei em psicologia, trabalhei em vários lugares onde eu não me sentia valorizada, reconhecia, talvez, né, eu mesma que não me valorizava. Hoje eu percebo isso, mas antes eu não percebia. Eu sabia que eu fazia bem, eu era elogiada, mas eu mesma não confiava em mim para me posicionar com segurança. Hoje eu vejo isso. Então eu me diminuía, até que uma coisa mudou. A dor de continuar nesse lugar, ela começou a ficar maior, né, do que a minha própria insegurança. E foi aí que eu comecei realmente, né, a ir atrás e a tentar entender o que de fato acontecia comigo que me travava. Poxa, eu já estava formada e eu ainda não conseguia atuar, eu ainda tinha muitos medos, eu tinha insegurança, eu ainda não era reconhecida, né, dentro do lugar aonde eu trabalhava. Eu sabia que eu era uma boa profissional, mas eu não recebia promoções, enfim. Eu ainda não tinha coragem de ir para o lugar que eu estudei, sendo que eu já tinha com muito conhecimento, tinha formações, enfim. Então, por que será que eu não conseguia agir? Por que que eu não conseguia ir atrás dos meus sonhos? Por que que eu não conseguia acreditar, né, que eu já sabia o suficiente até para viver mesmo, para dar o passo de ir para a psicologia? Bom, pessoal, aí essa dor me fez realmente ir tratar desses meus traumas. Foi na psicoterapia que eu comecei a entender tudo isso. E muito mais, né? Não vai dar para resumir tudo aqui, mas a psicoterapia é um processo para a gente entender realmente, né? O porquê que eu fazia, que eu repetia esse padrão, até eu mesma entender que aquilo era um padrão. Descobri que isso não precisava mais governar a minha vida. Eu reconheci ali a minha própria autoestima veio desse reconhecimento dos meus pontos fortes. Eu reconstruí a forma como eu me via. Eu entendi o porquê eu funcionava daquela maneira, mas não era que tinha uma coisa errada em mim. Era porque eu precisei daquilo para mim poder sobreviver. Foi o jeito que eu encontrei ali de me diminuir, me inferiorizar, sabe? Ficar mais reservada. Era o jeito que eu consegui desenvolver para mim passar por aquela situação, por aquelas críticas na adolescência. Só que aquilo meio que me moldou, né? E eu não entendia isso, eu comecei a entender. Então, eu reconstruí a forma como eu me via, eu aprendi técnicas para lidar com tudo isso, porque sim, hoje eu falo para vocês, eu já falei várias vezes, a insegurança ela ainda anda aqui do meu lado. Essa xícara tá aqui, ó, é a minha insegurança. Mas hoje eu não deixo que ela vá na minha frente. Eu não deixo que ela impeça eu de fazer o que eu quero fazer, que me impeça de dar opiniões, que me impeça de me posicionar, que me impeça de confiar no que eu já sei, sabe? Eu não, isso mudou. Então, eu aumentei a minha autoestima. E para construir essa segurança e para hoje eu poder, né, te ajudar a sair também dessa prisão que eu considero que é viver deixando a insegurança ela decidir por você, essa mudança, esse reconhecimento, esse processo foi necessário. Então, pessoal, para finalizar realmente essa minha história, se você se reconheceu até aqui, busque ajuda. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, ah, eu só sou tímida demais, ah, eu sou humilde demais. Sabe essas meio que a gente vai criando assim na nossa cabeça, enfim, que é uma questão puramente ali de timidez, não sou extrovertida, enfim, mas não, isso é limitação. E você precisa mudar isso se você quiser conquistar a vida que você quer, que você merece ter, sabe? Você precisa construir essa segurança para viver com mais leveza, para confiar mais em você, para reconhecer, sem depender de elogios, que você já é suficiente, para entender que não, que às vezes você não precisa de um novo curso, de se dedicar mais, achar que você é preguiçosa, para realmente entender que você já está pronta, que você tem o que você precisa para iniciar. E isso, né, esse aprimoramento, ele vem no decorrer do nosso caminho.
Mas a insegurança não pode permitir que você não dê passos, que você não confie em você mesmo. E para você realmente entender que você já está pronta e que de fato você vai passar a acreditar em tudo isso. Bom, pessoal, esse então foi mais um episódio hoje contando para vocês um pouquinho da minha história, né, com a insegurança e mostrando para você na prática como que isso impacta a vida da gente e que às vezes se isso não tratado, né, da forma como realmente deve ser, ela tem o poder realmente de distanciar a gente dos nossos sonhos, faz a gente realmente continuar nessa limitação e da gente não acreditar que a gente já tem tudo que a gente precisa, que a gente já é suficiente e que não precisa de mais nada. E sim reconhecer tudo isso. Muito obrigada se você chegou até aqui. Esse foi mais um episódio do Tá Pronta, Só Não Acredita.